Então, em um momento, a gente já discutiu isso, em um momento, o Everton Ribeiro era o cara que sairia do time, seja para o Cebolinha mais, né? e para o Vidal. Hoje já não. O torcedor já olha para o Everton Ribeiro, poxa, mas mexer no Everton Ribeiro é complicado. E a gente também olha, porque o Everton Ribeiro está entregando, mas ao mesmo tempo, você quer ver esses caras em campo, em jogos importantes, foram contratados para isso. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. A imprensa impressionada com o trabalho de Dorival Júnior no Mengão. Galera, é muito gostoso quando o Flamengo tá nessa fase, que tá todo mundo vislumbrando, né, o Flamengo, vislumbrando também o trabalho do Dorival Júnior, as estreias de Cebolinha. Daqui a pouco, Arturo Vidal também vai estrear no Mengão. Cara, que timaço que tá o Flamengo. E a imprensa elogiando o Flamengo. Um Flamengo avassalador, que tá atropelando todo mundo, né? Atropelamos o Tolima, o Atlético Mineiro e agora o Juventude, cara. É isso aí. Vamos lá então, quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é flamenguista, eu peço, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Vai ajudar bastante o nosso trabalho aqui, tá bom, galera? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube, ESPN Brasil, é do grupo Disney. Sem perder tempo, sem enrolação, vamos pro vídeo, simbora. É muito promissor o que se vê desse Flamengo. E não tem nada a falar da estreia de Cebolinha, não fez gol, não rodou na rotação. O jogo era outro, 3-0, decidido. A turma já numa rotação de quarta marcha, ele quinta, quase passando a sexta, querendo o jogo. Tinha uma tela até ontem, né? Quem mais tentou, quem mais driblou, quem mais cruzou, quem mais participou do terço final que o Sormani Se não está encaixado no coletivo, está com vontade de mostrar o que pode oferecer, Mas vai encaixar, porque quer o time tá facilitando e tem bola para isso, bola e físico. Então, assim, é muito animador o cenário do Flamengo no atual momento. Sim. Ô, capitão, para te ouvir, eu vou botar um outro ponto aqui também. Ontem, para a entrada do Cebolinha, quem sai de campo é o Pedro, que estava melhor que o Gabriel em campo, apesar do Gabriel também ter jogado muito bem. A escolha do Dorival, eu acho que ela passa muito por aí, né? Por um jogador que já tinha feito dois gols. Agora, eu confesso que me incomoda um pouco o recado. Jogo de sábado também, do jogo do fim de semana. Ele e o João Gomes são os jogadores que saem, já tinham jogado, tem tudo isso, eu compreendo tudo isso. Mas me incomoda um pouco o recado, porque parece que para colocar uma peça nova, a primeira peça a ser sacada é o Pedro. Talvez pela história recente, da gente olhar e falar o que o Pedro tem que fazer para ser titular desse time. Você entende essa mexida no sentido de priorizar o Gabriel, porque ainda não tinha marcado dele, e sim, o Pedro tem uma personalidade mais fácil? Eu acho que para a gestão de grupo, e o Dorival vem fazendo isso muito bem, eu acho que é a condução quase que perfeita. Porque ele entende que para o Pedro ter essas atuações que está tendo, para fazer gols, o Gabigol tem que se sacrificar um pouquinho. O Gabigol era a referência de ataque. Então, assim, dentro desse jogo, por exemplo, o Pedro já tinha marcado, né? Já tinha feito o trabalho dele. Eu acho que já tinha agradado o torcedor, até o próprio Pedro mesmo, né, com a atuação que teve. E aí ele entra com o Cebolinha e encaixa um pouquinho mais o Gabriel na função que ele está mais acostumado, que a gente está mais acostumado a ver ele em campo. Eu acho que condução de grupo foi perfeita. Eu acho que não incomodou a ninguém, assim, sabe? Eu até falei, teve um jogo do Paulo Souza que eu falei sobre isso, que o Pedro tinha feito gols, o Gabigol tinha corrido o campo todo, armado, marcado, e aí na hora de da substituição, o Paulo tirou o Gabigol, né? Eu me incomodei um pouquinho porque eu achei, acho que seria legal, né? O Pedro já tinha entregado o que era esperado e aí deixar o Gabigol em campo para ele voltar a uma função que ele está mais acostumado a fazer. Eu acho que é uma movimentação normal e eu acho que perante o grupo isso soa bem, assim, porque a gente sabe que é o Gabigol que teve que se movimentar um pouquinho, né? Teve que mudar um pouquinho a sua forma de atuar, mas a questão coletiva que vem chamando a atenção e a intensidade que o Dorival vem conseguindo colocar nesse grupo. Acho que a intensidade é até o ponto-chave, né? De como esses jogadores têm mais vontade em campo de se entregar tanto para o individual quanto para o posicionamento que cada um precisa ter para esse time ser competitivo. E aí, coloca para a gente, por favor, os números do Pedro com o Dorival para ouvir aqui o Sormani também, a gente começar a debater sobre isso, porque agora tem uma questão, né? A chegada do Cebolinha, ela faz necessário, se o Cebolinha for entrar nesse time, que se mexa de novo nessa maneira de jogar. E aí a gente tem o Everton Ribeiro
jogando por dentro e indo bem. A gente tem aí os números do Pedro, ó. Ele é o primeiro do time em tudo, em jogos, em gols, em assistências, em minutos. Na era Dorival, né? Na era Dorival. Em minutos por partida, em gol. Porque não adianta nada ficar esgoelando no vestiário antes do jogo. Vamos ganhar, porque é o Flamengo. Isso vai custar a eles toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Não adianta fazer isso. O cara quer saber, o que eu vou fazer no campo para chegar nisso aí que o senhor está querendo? O que eu vou fazer no campo? Facinho, que eu sei que você quer falar, e eu já vou te jogar uma outra questão aqui. Porque, claro, essa variação ela é interessantíssima e ela é poderosíssima quando você consegue chegar nesse lugar. Agora, isso também pressupõe tempo. Mas, ao mesmo tempo, se você traz para os atletas aquilo que eu falo de você ter uma plataforma de jogo que os caras conhecem mais e se acostumaram a participar, porque o Flamengo, qual que foi o problema esse ano? Ele radicalmente mudou esse sistema sem o tempo para treinar. Então, e sem as peças devidas para você jogar num sistema com 3 zagueiros, que se você precisar de 2 alas, de zagueiros, enfim, o Flamengo teve N problemas. Isso, desculpa, assim, isso Dorival não faz, hein? Jogar com um time com 3 zagueiros. Não. Foi no início do trabalho, né? O Dorival ele joga nessa filosofia que o Flamengo se acostumou a ter nesses últimos anos, de 2018 para cá, principalmente. Ele mexe do meio para frente, ele vai mexendo. Do meio para frente ele vai trocar as peças, ele pode fazer ou 2 atacantes ou 3 atacantes, mas dos volantes para trás, você tem uma estrutura base já conhecedora. Então, só de largada, e aí você mexendo, claro, no posicionamento coletivo, você faz com que o time se acople, não se espace tanto ao longo do campo, como o Flamengo tinha com a sua deficiência. Era um Flamengo que era individualista, não era coletivo. Quando você tem um time que perde essa orientação tática, ele passa a tentar correr errado, porque cada um quer decidir por si, e esquece que você precisa, antes de decidir por si, da sua movimentação e todo mundo trabalhar sincronizado. O famoso time está compactado. Exato. E aí você tem 2 formas. Quando você fala do sistema, se você tem um sistema de 4-3-3, na minha visão, é ótimo para você jogar dando um pouco mais da bola do adversário para você espetar e ser um time mais rápido. Porque você vai ter um meio campo mais espaçado, mas você tem 2 pontos que podem te atacar. Se você quer ter mais a bola e você quer controlar um pouco mais do jogo, o 4-4-2 nesse sistema do Dorival, seja losango ou em linha, ele é melhor porque você vai ter um time mais alinhado com meias, uma defesa com mais caras no meio campo aproximadas e você tem os 2 atacantes para te articular e principalmente você tem um meio campo mais próximo para trabalhar essa bola. Então você tem essas vertentes. Você trabalhando geralmente com esse sistema de linha de 4, você já começa a dar um primeiro passo para que o tempo para treinar seja diminuído na dificuldade de você encontrar um entrosamento. É que a gente é ansioso também, né, Dani? Fale por você, eu falo não. assim, a gente é ansioso. Eu concordo com o Sormani, quando ele fala que não tem mais esse 11 principal, enfim, que você tem que olhar para o que você tem dentro, olhar para o adversário também, né, para armar o seu time. Eu acho que o Flamengo tem que olhar muito mais para dentro, porque o Flamengo, ele que tem que propiciar para o adversário essa dificuldade de arrumar um time para enfrentá-lo. Mas eu falo da ansiedade porque todo mundo fica ansioso assim no jogo grande, né? E esse jogo vai chegar, seja contra o Corinthians na Libertadores ou contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E aí você imaginar aonde as peças vão se encaixar. Sim. Então, assim, tem lugar pro Cebolinha nesse time? com o Cebolinha, a gente sabe que é um jogador de beirada de campo, assim como era o Bruno Henrique. O Flamengo hoje joga com o Pedro e o Gabigol um pouquinho mais centralizados, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né, jogando um pouco mais para dentro. Então, é isso que é a curiosidade maior, né? Então, assim, no jogo grande, como é que o Dorival vai arrumar esse time? Né? Olhando só para o Flamengo, não para o adversário que vai enfrentar. E essa ansiedade, acho que a gente tem, o torcedor também, porque o torcedor ele quer ver todo mundo em campo. Sim. Então ele quer ver ele olha para o Everton Ribeiro hoje e fala, pô, mas o Everton está recuperando aquela forma. Então é difícil mexer nele. Mas eu também quero ver o Cebolinha. Aí quando o Vidal estiver bem, eu quero que o Vidal também jogue. Mas aí você tem o João Gomes, não quer tirar o Pedro, e o Gabigol tem que ficar. Então é o trabalho que o Dorival vai ter nos grandes jogos. Porque contra o Avaí, com todo o respeito do mundo, o Dorival ele pode armar o time de várias formas diferentes que o Flamengo vai ser favorito. Mas nos jogos grandes vai ter que se ter em campo o melhor Flamengo. E aí também a gente fica curioso, porque é muito fácil você mexer em uma peça quando ela não está te entregando. Sim. Então, em um momento, a gente já discutiu isso, em um momento, o Everton Ribeiro era o cara que sairia do time, seja para o Cebolinha e para o Vidal. Hoje já não.
O torcedor já olha para o Everton Ribeiro, poxa, mas mexer no Everton Ribeiro é complicado. E a gente também olha, porque o Everton Ribeiro está entregando, mas ao mesmo tempo você quer ver esses caras em campo, em jogos importantes, foram contratados para isso. Então essa ansiedade que eu digo, e o Dorival vai ter um ótimo trabalho, né? O Dorival ele é competente o suficiente para gerir elenco, para olhar para um Flamengo cada vez mais forte, mas a gente fica curioso para ver como ele vai arrumar essas peças dentro de um esquema tático que envolva realmente o adversário, né? Que você olhe para frente, mas também tem uma proteção defensiva. O Sormani falou para mim que tiraria o Gabriel. Eu? Sério, Sormani? Que hora eu falei isso? Falou um dia aí no camarim. Eu queria saber se ia... Eu vejo... Não, eu acho que a discussão o pensamento meu é aquele que eu dei agora há pouco. Sim. Vai depender do jogo, vai depender do adversário, do que você precisa naquela partida, entendeu? É uma pena que o futebol, nesse caso do Flamengo, não é como o basquete. Porque o grande segredo do time dos Estados Unidos... Vai mexendo durante a partida ali, né? Exato. O grande segredo dos Estados Unidos, o que é? Você começa com um quinteto. O jogo, você mete uma intensidade e tal, aí passa 8 minutos de jogo, você tira todo mundo e coloca outros 5, que jogam no mesmo nível. E o adversário está cansado, os caras entram fresquinhos em campo. O principal é que os outros 5 que saíram podem voltar. Exato. Futebol você não pode fazer. Imagina se você pudesse mexer à vontade no futebol. De repente o Dorival vai lá e tira 5 jogadores. E coloca outros 5, porque o Flamengo tem 5 de fora que você coloca e não vai deixar o nível cair. Aí volta um outro cara. Você deixa o técnico do adversário maluco. Tá, então deixa eu propor aqui um outro ponto, tá? Pra gente colocar. Coloca, por favor, os números do Cebolinha em campo, porque ele faz uma estreia que a gente concordou aqui que não é tão coletiva no encaixe, mas ele também tem números bons no jogo de ontem. E aí, eu acho, Facinca, que a grande questão, já que não se pode mexer dessa maneira, é quando cada esquema será utilizado. O capitão entra num lugar que é muito interessante, assim. Uma coisa é você jogar contra o Coritiba, uma coisa é você jogar contra o Avaí, outra coisa é você jogar um mata-mata de Libertadores. Então, em que momento você tem que olhar para essa frente pensando quem tem que voltar para marcar, em como você vai explorar as pontas, em quais momentos você vê o Cebolinha sendo útil nesse time? Bom, pode pegar essa tela e percebe que você não tem nenhuma ação defensiva do Cebolinha. Porque ele é um jogador completamente ofensivo. Então, ele é um jogador para jogar no sistema... segundo tempo contra o Juventude, 3-0. Mas eu tô dizendo... Um a mais. É só terminar. O Cebolinha, a vida toda, foi um jogador de última fase do campo. Último terço do campo. Seja moderno, por favor. Ou seja, é um jogador para jogar próximo à área. Porque ele é o jogador do 1 para 1, é o jogador da finalização, é o jogador... que vai servir um companheiro numa dificuldade. Insinuante, Facinho. A gente pode popularizar e falar, vai pro fundo e cruza na área? Não. Por dentro, popularizar. Popularizar o que não, Cebolinha vai pra é um dentro. ponta. Ele é um ponta, claro. Ou seja, o ponta dribla, o ponta finaliza e o ponta cruza. De fora pra dentro, inclusive. Mas ele é um ponta de perna direita, né? Ele é um ponta que busca sempre essa jogada para dentro. Invertido, mas... Tanto que ele faz o passe com a perna direita, na função geral, né? É um ponteiro. Ponteiro é um jogador que ele é agudo, ele vai pra cima. Então, se você jogar num sistema em que você tenha o Pedro Gabriel com o Cebolinha mais longe da área, ele vai bater muito naquilo que eu, às vezes, vejo de problema no Palmeiras, que é o Dudu jogando longe da área. Esses caras têm que jogar próximo à área, porque eles decidem, porque eles finalizam bem e esses caras, além de tudo, eles driblam, o que hoje é muito raro no futebol, que cada vez mais está físico e compacto. Mas o Dudu longe da área chegou a ser um problema? Não é um problema, mas eu acho que ele pode render ainda mais na função que, para mim... Mais perto. Sim, mas é uma outra discussão. Então, se você tem um jogo em casa em que você precisa ter velocidade, você precisa romper o adversário, você vai com o Cebolinha no 4-3-3. Se você tem um jogo em que talvez você precise ter um meio-campo mais compacto e você ter 2 atacantes de frente, você pode ter o Cebolinha pelo drible e aí você vai ter a discussão. Pedro ou Gabriel? Porque aí eu penso o seguinte, você deixa o ataque... 4-3-3 seria o Gabigol, Pedro com o Cebolinha. E o Everton Ribeiro sairia. No 4-3-3, depende também do que você quer. Gabigol, Pedro Alguém tem que sair. E Cebolinha. Sim, vocês estão tirando a Arrascaeta do time? É isso que eu tô entendendo? Não faça isso. Jamais. No meu time é o Arrascaeta. O meu Flamengo é Arrascaeta mais 10. O meu Flamengo é Arrascaeta mais 10. Aí você pode ter Arrascaeta com o Everton e um volante. Arrascaeta, 2 volantes, você abre mão do Everton. Aí você vai jogar no 4-1-2-3.
certo? 4-3-3 Um mesmo. volante. Não. Aí a pergunta vem, e o Vidal? E o Vidal? E o João Gomes não pode mexer. Vai depender. Então, Assim, assim, você não dá pra escalar esse 11? Entendeu? Não dá pra escalar esse 11 ideal do Flamengo, talvez a gente não tenha, mas a gente tenha 11 jogadores que componham muito bem o qual é o o jogo. sistema que eu acho que você poderia encaixar? No 4-2-3-1. Você entendeu? Os dois, o João Gomes e o Vidal, sai o Thiago Maia. Os três, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Cebolinha, e lá na frente o Gabriel. Aí você tirou o Pedro. Aí você tirou o Gabriel. Aí você vai ter que sacrificar o... Eu acabei de falar. Exatamente. Se você quer o Everton Ribeiro, você abre mão de um deles. Se eu quero o Cebolinha, o Everton e o centroavante, vai sair um dos dois. Eu quero os dois para ter o Cebolinha. Ou você vai abrir mão do Everton, ou você abre mão de um volante para ter o Arrascaeta com o Everton. E aí você fazendo pro Everton ter uma função um pouco mais defensiva. Ou você não usa o Vidal, ou você não usa o Vidal, dependendo do adversário. Você não usa o Vidal, joga o volante. É uma ótima dor de cabeça. O resumo todo é uma ótima dor de cabeça. Bota mais 5. É isso, talvez o Flamengo esteja chegando no lugar que a gente fala sempre, que é o ideal para a competição, para as competições que tem que se dividir para o calendário que a gente tem hoje, capitão. De conseguir rodar esse elenco de acordo Muito com o forte, adversário, né? de acordo com o jogo, Sim, de acordo com a competição. E é montar, independente das peças, você tem um time muito forte, né? Quanto que essa janela de meio do ano sobe o patamar do Flamengo? Ah, Dani, isso bem encaixado sobe bastante, né? Porque o Flamengo já é um time que, mesmo nas dificuldades, né, que a gente falou aqui, perca de confiança, um time que coletivamente se perdeu um pouco, mas na questão individual é muito forte, né? Sim. Então já era um time muito forte. Nas mãos do... Eu fico pensando assim, no início do trabalho, era um trabalho com 3 zagueiros, né? E a gente está armando um time aqui, é impossível você encaixar um Flamengo com 3 zagueiros, né? Porque se você coloca 3 zagueiros, 2 alas, automaticamente você tem que tirar alguém lá da frente. Então é algo que chamava atenção no início, aqui, porque você fala, como é que o Flamengo está pensando o ano, né? Então agora isso o Dorival mudou. Então o Dorival volta para uma linha de 4, dá uma sustentação com o João Gomes e Thiago Maia ali nesse momento para que os zagueiros não fiquem tão expostos e deixa os caras da frente decidirem como eles curtem. Mas é um Flamengo que é muito forte. Era forte já, seria forte nas mãos do Dorival, com a confiança retomada e essa intensidade que a gente está falando. Agora, na janela, com esses jogadores que chegaram, é um Flamengo ainda mais forte. Daí, galera, o que eu falei para vocês, cara, o Flamengo com Cebolinha ganha uma opção de ataque muito interessante, né? Porque ele é o cara do drible, do 1 contra 1, e é difícil parar o Cebolinha. E ele, cara, ontem, depois que ele entra no segundo tempo, o Flamengo passa a jogar demais pela ponta esquerda, né? No primeiro tempo, o Flamengo jogava demais com Rodinei e Gabigol pela ponta direita, né? E Everton Ribeiro também, centralizado ali também com a opção do Arrascaeta, né? Armando o time. No segundo tempo, o jogo vira para a ponta esquerda. Por quê? Porque Cebolinha é referência no ataque. E ele ontem estreou bem, no meu ponto de vista. Logicamente, a gente percebe que ele está sem ritmo de jogo. O Dorival falou na coletiva, né, que ele está há quase 90 dias sem jogar, né, cara? Então, ontem foi o primeiro jogo. E a gente percebe que o cara é diferenciado, ele tem um talento. Quando ele tiver 100%, cara, e ele for pra cima, galera, vai ser difícil segurar esse Flamengo, hein? O Flamengo ganha uma opção muito boa de ataque com Cebolinha. Realmente não tem como todos serem titulares, mas o Flamengo tem mais de 11 titulares, né? O Flamengo tem bons jogadores também no banco, que quando entram, dão resultado, faz a diferença. Caso de Marinho, Lázaro, o Vitinho, se ele voltar a ter a boa fase, ele não é ruim. O Vitinho pode fazer também diferença contra times como Avaí. Temos outras opções como Matheus França, Victor Hugo pelo meio e a nossa zaga, cara, a nossa defesa finalmente está jogando bem, né? Léo Pereira parece totalmente recuperado. Não tem nada a ver com aquele Léo Pereira inseguro que errava sempre, né? Agora ele junto com o Davi Luiz estão formando uma ótima dupla. Goleiro Santos, sem comentários, o cara é muito bom de bola. Rodinei brilhando numa ótima fase. Felipe Luiz também jogando bem. Quando entra Ayrton Lucas também vai bem. Quando entra Mateuzinho também vai bem. Thiago Maia e João Gomes jogando bem. Cara, que timaço que nós temos. E, cara, eu acredito nas Copas, hein? Ó, Campeonato Brasileiro, dá, eu sei que dá, mas é mais difícil. Então vamos pensar nas Copas, que é mata-mata, e a gente pode muito bem vencer aí Copa do Brasil e também Libertadores.
Se o time jogar como está jogando, a gente vence, galera. Tenho certeza. Quero pedir agora, antes de você sair do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você é flamenguista. Vai ajudar bastante o nosso trabalho aqui, tá bom, galera? Tamo juntos e até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações rubro-negras. Fui!